Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, na sua sabedoria, espiritualmente falando, ele então, falando aos Coríntios, ele diz algo muito profundo que nos dias de hoje nós precisamos compreender e entender que a vida não é um mar de rosa. A vida tem os seus momentos difíceis, há momentos de paz, de alegria, de felicidade, mas também há momentos de choro, de pranto, de escassez, e são os momentos que nós temos que estar fortalecidos na força e no poder de Deus para que possamos vencer. O apóstolo Paulo, aqui em 2 Coríntios, no capítulo 4, e o versículo 17, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. E não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Olha que palavra poderosa. A nossa leve e momentânea tribulação. Tribulação. Quantas vezes você está feliz, você está cheio de planos, você está rodeado de amigos, de repente você está tendo uma festa, mas de repente bate no seu coração uma angústia, uma tristeza tão grande, ou chega uma notícia muito ruim, e aquele momento, humanamente falando, acaba com a sua festa, acaba com a sua alegria. Mas o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, nos mostra exatamente isso, que tem os momentos de alegria, mas tem os momentos de solidão. Você já teve, ou você lembra, daqueles momentos em que você estava sozinho e você de repente começou a ficar triste, bateu aquela solidão, sabe, bateu aquela coisa assim estranha, e você se sentiu o último dos homens, o último da mulher, o último das mulheres. Você se sentiu, meu Deus, eu estou triste porque eu tenho tudo para ser feliz, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carro, eu tenho minha condição financeira, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Por quê? Mas são os momentos os quais nós enfrentamos. Jesus nos adverte dizendo, existem os dias maus. E ele diz, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. O dia mau é esse. Aquele dia que você se sente uma pessoa triste. Você se sente como a última pessoa do mundo. Você já passou por isso, não já? Você já passou por situações de estar assim no meio de muitas pessoas, rodeado de pessoas sorrindo, bebendo, ali curtindo a noite, mas você lá no meio triste e dizendo, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu vim nesse lugar? E todo mundo batendo palma para você. Todo mundo te cortejando, todo mundo te honrando, mas você ali querendo chorar, entristecido. Quantas vezes à noite, lá no seu quarto, e você se sentiu sozinho e começou a chorar? Ninguém viu, mas Deus viu. Ele viu o seu sofrimento. Ele viu a sua dor, ele viu a sua lágrima, ele viu aquele momento angustiado seu. Mas o apóstolo Paulo ele começa a nos mostrar a importância de nós estarmos
fortalecido na força e no poder de Deus. Olha o que ele diz. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Nada pode se comparar à alegria que vem de Deus, o poder que vem de Deus, a resposta que vem de Deus para o nosso coração. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporárias e as que não se veem são eternas. Então eu digo, olha, não atente para aquilo que você vê, porque tudo passa. Aquele abraço que você levou, aquele sorriso que você recebeu, aquelas palmas que bateram para você, aqueles elogios que fizeram, aquela festa com bolo, com tudo para você, passou. E muitos daqueles que te elogiaram, que bateram palma para você, hoje, ou já até aconteceu que depois disso, essas pessoas te julgaram, te condenaram e te atrapalharam em muitas coisas. Não é verdade? Então o apóstolo Paulo diz, olha, não se atente para aquilo que se vê, porque tudo que você vê é temporário. Tudo é temporário. A nossa vida passa. Outro dia mesmo, eu tinha 22 anos. Parece que foi ontem. Hoje eu tenho 71. 71. É a minha idade hoje. Tá vendo como é que passa? Quando eu tinha 22 anos, eu era cabeludo. Meu cabelo vinha aqui, ó. Isso aqui tudo era cabelo. Olha só, não tem nada. Hoje eu estou ficando velho já. As forças já não são mais as mesmas. Mas a minha fé, ela aumenta a cada dia. Cada dia a minha fé aumenta. Porque a experiência de vida com Deus, a minha comunhão com Deus, me dá uma força que nem a minha juventude, nem dinheiro, nem as honras deste mundo pode cobrir. Então o apóstolo Paulo diz, olha, não atente para as coisas que se veem, porque passa. Mas aquelas que não se veem, essas sim são eternas. Então olha para Deus. Qual é o seu alvo? Aonde que você quer chegar? Aonde você pretende chegar? E com quem? Você quer estar com Cristo? Quer estar com Jesus? Quer ter a salvação da sua alma? Permaneça firme. Não olhe para as coisas temporais. As temporais, elas vão passar. Tudo vai passar. Os amigos vão passar. Olha, da minha época, dos meus 22 anos para cá, da minha época, se tiver vivo, uns 10 a 15 dos meus amigos é muito, porque a maioria tudo morreu. Todos morreram. Eu tenho poucos. E alguns que estão vivos, tudo se converteram. Está tudo na presença de Deus. Está vendo? Por que eles estão tendo vida? Porque aqueles ficaram na bebida, nas drogas, partiram para um caminho errôneo. E eu escolhi, eu optei estar com Cristo, como esses meus amigos que estão vivos hoje. Quem me conhece, o pessoal de Bicas, de antigamente, né, há 45 anos atrás, me conhece, mas os novos não. Então você vê, o apóstolo Paulo, ele fala a importância de nós permanecermos em Cristo. O apóstolo Paulo também, ele abriu mão da vida dele.
É o que ele estava ensinando aos coríntios. Olha, não atente nas coisas que se veem, mas olha para aquelas que não se pode ver. E aquelas que não se pode ver só se enxerga pelos olhos da fé, só se recebe pela fé, só se ganha pela fé, só se vive pela fé. Deus renova, Deus transforma, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Quem aceita Jesus é diferente, o semblante é diferente, muito diferente. Há pouco tempo eu encontrei com alguém que me conhecia e ele não é evangélico. Mais novo do que eu, mais ou menos uns 10 anos, tenho 60 e poucos anos. O bichinho, tadinho, parece que está com 80. Quando ele me viu, você é o Jorge? Eu sou. Rapaz, mas tu tá novo. Quantos anos você tem? Eu falei, estou com 71. Aliás, quando eu encontrei com ele, eu tinha 70. Eu falei, estou com 70. Não é possível. Mas por quê? Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. O sangue de Jesus nos purifica, nos transforma. Então, finalizando, ele diz assim, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Deus tem algo muito grande para nós, gente. Deus tem algo muito grande para você. Dê um passo de fé. Procure conhecer esse Deus. Essa angústia que está no seu peito, essa tristeza que está dentro de você, esse vazio que está tomando conta de você, essa angústia, essa tristeza, quando você entra no quarto, você está sozinho e aquela angústia te pesa, né? Que muitas das vezes o médico chama de depressão, é a ausência de Deus. Seu coração está vazio. Mesmo que a sua boca diz, não, eu creio em Deus, eu acredito em Deus, mas não basta falar que crê. Você tem que aceitá-lo. Deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele fazer de você uma nova criatura. Tá certo? Fique com essa mensagem em nome de Jesus. Eu quero deixar agora aqui para você escrever nos comentários os nomes das pessoas para oração. Põe o seu nome também, nome da sua família, dos seus amigos, para que Deus venha abençoar. Eu oro muito por todos, oro muito mesmo. 4 vezes ao dia eu oro. E com coração, sabe, com prazer de orar pelas pessoas. E eu quero orar por você. Aqui do lado vai ficar aí para você dar um like, se inscrever e dar um toque no sininho. Fique à vontade para fazer isso, tá bom? Eu sou o pastor Jorge Lopes e eu sou da Igreja Ministério da Fé, ali na Rua dos Casados, 388, bairro Santo Amaro, em Recife, Pernambuco. Você é o meu convidado especial, tá bom? Esse endereço fica próximo, ali o Shopping Itacaruna, bem pertinho, tá ok? Eu quero orar por você, pela sua família. Tá certo? Deus abençoe a todos então. Bom, vamos entrar em oração? Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, que a tua mão de poder possa tocar na vida dessas pessoas, que elas sejam transformadas, avivadas. Senhor, se tem alguém doente, que ela receba a cura. Se tem alguém desempregado, abra as portas do emprego. Se tem algum casamento em crise, venha ter a sua paz, a sua alegria. Abençoe o empresário, a dona de casa. Abençoe, Senhor, abre portas para aquele que está necessitado. Visita os hospitais, clínicas, aonde quer que tenha alguém sofrendo. Abençoa esta pessoa. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego nas tuas santas mãos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Fique com Deus. Até lá.